Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EB News desta segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dilon Araújo, quero sua companhia a partir de agora. Hora dos nossos destaques do dia. Vamos então, o que temos de mais importante no jornal do programa de hoje. Novo terremoto na América do Sul. O forte tremor dessa vez atingiu a Colômbia. Há relatos de vítimas e destruição. O frio no sul do Brasil. O Rio Grande do Sul registra temperaturas abaixo de zero na madrugada desta segunda-feira. O Brasil que trabalha. Micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego no país. Oportunidade de renegociar dívidas. Começa uma nova fase do programa Desenrola. Agora, para quem está no mercado informal e para estudantes do FIES. E quem é artista e cientista paranaense que conquistou o Oscar da Botânica Mundial, prêmio internacional que reconhece o talento daqueles que desenham espécies de plantas. Fique ligado com a gente, o EB News desta segunda-feira começou. Um terremoto de magnitude 7,4 graus atingiu hoje a região oeste da Colômbia. De acordo com informações de agências internacionais, houve feridos e destruição na localidade de San José del Palmar, no estado de Chocó, epicentro do tremor que fica a 230 quilômetros da capital Bogotá. Para destacar a você, o epicentro do tremor foi registrado a 110 quilômetros de profundidade, isso segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos. De acordo com as primeiras informações vindas da Colômbia, já há a confirmação de que 20 prédios caíram, todos na cidade de Cali. E também, infelizmente, ao menos 20 mortes também já foram confirmadas nas cidades de Pereira e Manizales. Em Manizales, a torre da catedral veio abaixo com o tremor desta segunda-feira. Mais uma triste perda aí, deste edifício histórico, deste templo histórico da cidade de Manizales. As autoridades avaliam os impactos do terremoto e iniciaram um plano de resgate das vítimas. O forte tremor foi sentido também no Equador e no Panamá. Aqui no Brasil, o tremor foi sentido em áreas da região norte do país, na capital do Amazonas, Manaus. Um edifício no centro da cidade hoje foi rapidamente evacuado. O tremor também foi impactante e muito sentido no prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O Corpo de Bombeiros, em Manaus, está fazendo uma série de inspeções em edifícios por 3 áreas, mais na região central da cidade de Manaus. E a gente ainda fala sobre os fenômenos do clima, porque um tornado atingiu no fim de semana o sul do Brasil. De acordo com o CIMEPAR, o tornado atingiu a cidade de Piraí do Sul, nos Campos Gerais, no Paraná. Perto da região de Ponta Grossa, você tem imagens aí desse funil fortíssimo da ventania que chegou a Piraí do Sul. O fenômeno causou estragos em áreas rurais. Segundo a Defesa Civil do Paraná, ao menos 20 casas foram afetadas, além de galpões e uma granja de porcos. Pelo menos 20 pessoas ficaram desalojadas. Não há o registro de feridos graves, apesar desses registros assustadores que a gente vê aí, a nuvem, o funil do tornado se aproximando com muita força e levando tudo pelos ares, tudo pelo caminho, muitos estragos de fato. Equipes seguem em Piraí do Sul para atender as famílias e recuperar os locais atingidos. Também retomar, restabelecer a energia elétrica que... Claro, caiu, caíram torres por lá e tudo. Retirar as árvores que caíram nas casas. O vento forte também atingiu os municípios de Telêmaco Borba e Tibagi. O sul do Brasil está entre as regiões do mundo mais propensas à formação de tornados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, junto com Uruguai, Paraguai e parte da Argentina, formam a segunda área com maior ocorrência desse tipo de fenômeno, atrás apenas do meio oeste dos Estados Unidos. E a Serra Gaúcha registrou temperaturas abaixo de zero na madrugada desta segunda-feira. Os termômetros marcaram quase 2 graus negativos no estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas cidades de Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Caçapava do Sul e Piratini. Vocês têm imagens aí
do forte frio que fez hoje cedo, né? Muita geada também nessas regiões. Temperaturas negativas variaram entre 4 décimos e 1,9 grau abaixo de zero. De acordo com a meteorologia, este frio intenso é causado pelo ar polar, que derrubou temperaturas por todo o estado. Essas temperaturas vão seguir baixas, principalmente durante as próximas madrugadas. A partir de quarta-feira, há risco de temporais e trovoadas no estado do Rio Grande do Sul. Hora agora, então, da nossa previsão do tempo aqui no EV News. Nós temos na tela 3 cidades brasileiras. Vamos para o Nordeste, né? Recife, Belo Horizonte e Piraí do Sul. Para Recife, lá no Nordeste do país, temos o sol aparece entre nuvens, há chances de chuva, mínima de 23, máxima de 28 graus. Na capital mineira, vai fazer sol na tarde desta segunda, com mínima prevista de 18, máxima de 33. Em Piraí do Sul, no interior do Paraná, cidade atingida pelo tornado no último sábado, o céu fica encoberto, bastante frio, mínima de 6 e máxima de 14 graus. Viramos nossa tela para outras 3 cidades brasileiras, temos Santarém, Crato e Santos. Para Santarém, a previsão indica sol, mínima de 23, máxima de 38. Para o Crato, no Ceará, sol também, mínima de 18, máxima de 33. Para Santos, no litoral paulista, há chances de chuva, mínima de 17 e máxima de 20 graus. E daqui do Brasil saltamos para a Europa, porque de acordo com o relatório do Serviço Copérnico, o continente enfrentou os meses de junho e julho mais quentes já registrados. Além disso, os oceanos também tiveram registrados os períodos mais quentes na história. A Europa Ocidental vivenciou o período junho-julho mais quente já registrado em um cenário de ondas de calor repetidas, seca generalizada e incêndios devastadores. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Serviço Europeu sobre Mudança Climática Copérnicos. Em escala mundial, os oceanos também atingiram em julho de 2026 as temperaturas mais elevadas já registradas para este mês, a 20,96 graus Celsius, impulsionados pelo fenômeno El Niño e pelo aquecimento climático provocado pela atividade humana. Em todo o mundo, julho de 2026 empatou com julho de 2024 como o segundo mês de julho mais quente já registrado, atrás apenas de julho de 2023. Mas o fenômeno é observado de forma mais acentuada na Europa Ocidental, o continente que está aquecendo de maneira mais rápida. A temperatura média combinada no continente para junho e julho atingiu 21,62 graus Celsius, superando o recorde de 2022. Julho de 2026 já havia sido um mês de calor recorde para a Europa Ocidental. Por sua vez, julho registrou uma temperatura média de 22,48 graus, 2,53 acima dos valores normais para o período de 1991 a 2000, mas um pouco abaixo de julho de 2006. Desde maio, a Europa Ocidental sofreu 4 episódios de calor extremo, 2 deles em julho. As ondas de calor alimentaram uma seca quase generalizada na França, Espanha e em certas regiões da Alemanha e do Reino Unido. A gente vem para o Brasil falar de economia, né? É hora de acertar as dívidas, tem oportunidade. Aí o Desenrola para Trabalhadores Informais deverá avançar a partir de hoje. A nossa repórter Suelen Rodrigues traz mais detalhes, explica quem pode participar e como esse programa vai funcionar. Suelen, muito boa tarde para você, bem-vinda ao nosso EV News. Traga então os detalhes dessa nova etapa aí do Desenrola, né? Olá, Odilon, para você e todos que estão com a gente nesta segunda-feira aqui no EV News. É isso mesmo, começa hoje, segunda-feira, 10 de agosto, o Desenrola Adimplentes, que é um programa voltado para brasileiros que mantêm as contas em dia, mas que estão pagando empréstimos com juros considerados altos. A medida deve atender cerca de 500 mil trabalhadores informais e autônomos e cerca de 100 mil estudantes graduados pelo FIES. E como vai funcionar e quem pode participar? No caso dos trabalhadores, quem fez empréstimo pessoal sem garantia no valor de até R$15 mil, ter pago pelo menos 4 parcelas, está com essas parcelas em dia ou com atraso aí no máximo de até 90 dias.
Mas o destaque do programa, Odilon, na verdade são os juros. A nova operação terá a taxa de até 1,99% ao mês. Uma taxa menor, né, considerada aí da média nacional, que fica em torno aí de 7 a 9% ao mês. Então, é uma diferença significativa. Mas é importante lembrar que não é perdão da dívida. Ao contratar, o consumidor vai quitar o empréstimo anterior e pagar o atual com juros bem menores. Outro ponto é que mesmo que a pessoa atenda aos requisitos, a análise e a aprovação é feita pela instituição bancária participante do programa. E a orientação dos especialistas é comparar se os custos atuais do empréstimo que a pessoa já está pagando compensa participar do Desenrola para ver ali se vale ou não a pena. Também tem um detalhe, quem for aprovado terá o CPF bloqueado para acesso e cadastro em plataformas de apostas online, as chamadas bets, mesma regra do Desenrola 2.0. Para mais informações sobre o programa Desenrola Adimplentes, busque informações nos canais oficiais de atendimento do banco em que a pessoa possui o empréstimo, mas sempre certifique que o canal é oficial para evitar golpes. O programa vai começar com os bancos públicos, mas a expectativa é ampliar para as instituições privadas para atender mais trabalhadores. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Sueli, muito obrigado pelas suas informações. Importante a gente destacar nesse mecanismo aí anunciado pelo governo federal, impede que quem assume aí o pagamento dessas dívidas pelo Desenrola faça, por exemplo, apostas nessas plataformas. É uma tentativa aí, né, de evitar o desperdício de dinheiro. E também a Suelen destacou a redução dos juros, né? Importante porque os juros altíssimos aplicados no Brasil, eles afogam, né? Tiram o fôlego de qualquer trabalhador brasileiro que precisa ajustar as dívidas que tem. Então, é uma oportunidade para quem puder entrar nesse programa, é hora de aproveitar, está começando hoje uma nova etapa. A avicultura capixaba é um dos pilares da economia do Espírito Santo, com destaque nacional na produção de ovos. E o município de Santa Maria de Jetibá está no topo. Granja Mãe e Filhos. Por aqui, as coisas são tocadas em família. E não poderia ser diferente. O João, por exemplo, é filho da Jerusa. E até as memórias mais antigas dele são daqui, do meio da granja. Como foi para você crescer no meio disso tudo aí? Foi bom, né? A gente vai adquirindo conhecimento. Eu continuo ajudando minha mãe, transporto a ração para a granja. Ah, claro. E vale lembrar que essa história aí se passa em Santa Maria de Jetibá. Nada menos que o município com a maior produção de ovos do Brasil. Os ares familiares têm como resultado o carinho em cada processo da produção. Eu tinha muito em mente também de priorizar a qualidade, até porque se você vender um ovo ruim, os clientes ficam reclamando, você tem um monte de transtorno, de devolver ovo, essas coisas, né? Então, na minha mente eu falei, eu não quero ter um problema com ovo. Um cuidado que começa já na produção da ração das aves, comandada pelo primo da Jerusa. Bons produtos, né? Que é o milho essencial, soja, né? De boa qualidade. Quando o Ereneu começou a trabalhar nessa área, todos os procedimentos eram manuais. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, os ovos que as galinhas botam são recolhidos automaticamente, com a ajuda dessas esteiras. E esse é só um exemplo. No momento de selecionar os ovos, o emprego da tecnologia também está presente. Só para conseguir identificar aqueles que contêm, por exemplo, alguma rachadura, os ovos passam por 3 processos distintos. Primeiro, uma funcionária analisa eles ali no olho mesmo, no tato. Depois, eles passam aqui, olha, por uma máquina que faz uma espécie de ovoscopia de cada uma das unidades. E depois, novamente, é a mão de obra humana que conta. Cada funcionário confere, né, o crivo de ovo que ele vai colocar na caixa para ver se tem ou trincado ou sujo. Então ele vai tirar caso tenha algum dos dois. Quantos ovos por dia vocês produzem por aqui? Você tem uma noção? 90 mil ovos por dia. É muita coisa. Muita coisa. Apesar da ajuda da automatização, o segredo da qualidade dos ovos não está em tecnologias revolucionárias, mas sim no cuidado com cada etapa da produção. Resultado: primeiro lugar na categoria Ovos Brancos do concurso de qualidade de ovos, realizado pela Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo.
E claro, o direito de usar esse selo aí, olha, de melhor ovo branco do Espírito Santo. Jerusa já está de olho nos próximos passos. Hoje, olhando para trás, eu vejo quanto que a gente evoluiu e quanto a gente se superou também, sabe? Histórias de tanta gente aí, né, que movimentam a produção de ovos pelo Brasil, que movimentam a nossa economia. Vamos ao nosso intervalo. Você vai ver a seguir, micro e pequenas empresas lideram a geração de empregos no Brasil. 6 em cada 10 postos de trabalho têm origem no pequeno negócio. E você vai acompanhar também quem é a artista e cientista paranaense que conquistou o Oscar da Botânica Mundial, prêmio internacional que reconhece o talento daqueles que desenham espécies de plantas. Fique ligado, o intervalo é rapidinho, eu volto já. O EV News desta segunda-feira está de volta para este segundo bloco. A você de casa que está sempre com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pela companhia, obrigado também pelo carinho da sua audiência. Pela primeira vez, caiu o número de crianças de 10 a 13 anos com o celular próprio. A preocupação dos pais com segurança e privacidade ajuda a explicar essa mudança. O celular faz parte da rotina dos brasileiros, mas quando o assunto são crianças, muitas famílias têm repensado o momento de entregar o primeiro aparelho. A rede social, ela é um mundo, então a partir do momento que eu dou esse acesso para minha filha, eu estou dando o mundo todo para ela. E o mundo, ele tem muita coisa boa, mas ele também tem muita coisa que a gente teme, né? Então hoje eu faço esse controle, eu não tenho como excluir a minha filha completamente disso, porque ela já tem uma vida social, ela vai para a escola, na escola, mesmo que eu diga não em algumas coisas, alguns amigos dão acesso, falam de conteúdos para ela. Então eu tento trabalhar com a idade que ela tem, que é 11 anos, o fato de que ela entenda as coisas perigosas que ela pode encontrar na internet. A mudança acompanha uma preocupação crescente dos pais com os riscos do ambiente digital, tornando a privacidade e a segurança nos principais motivos para adiar a entrega do celular. Ao longo dos anos, a gente foi percebendo o quão mal a internet ela pode fazer para uma criança que não está protegida, né? Então ela fica ali à mercê de pedófilos, ela fica à mercê de grupos que a influenciam, às vezes até se machucar, ou a propagar ideias que vão fazer com que essa criança vire uma criança violenta, vire uma criança hostil. Os dados do IBGE mostram que a faixa de 10 a 13 anos foi a única que registrou queda na proporção de crianças com celular próprio. Em 2025, 55,2% tinham o aparelho, uma redução de 1,5 ponto percentual em relação a 2024. Apesar dos avanços na proteção digital dos pequenos, ainda é necessário ficar atento e cobrar também das escolas o apoio e proteção no meio virtual. Os pais têm que ter consciência de que eles devem acompanhar a vida digital dos filhos, colocar aplicativo de controle parental para que eles acompanhem, sem invadir a privacidade dos adolescentes, das crianças, mas para que eles acompanhem a vida digital desses jovens e cobre também da escola que dê cumprimento à Política Nacional de Educação Digital, para que eles possam, dentro das escolas, receber também as informações, né, receber a educação sobre todo esse conteúdo que nós temos disponível no ambiente digital, mas que eles saibam discernir o que é bom, o que é ruim. Isso aí. Hora do nosso giro de notícias aqui no EV News, por isso vamos direto à redação da TV Evangelizar. Quem traz os destaques do dia é a nossa Marília Schesch. Marília, seja muito bem-vinda. Olá, Odilon. As micro e pequeno empresas seguem como destaque na geração de empregos no Brasil. Dados do CAGED, analisados pelo Sebrae, mostram que elas criaram 543 mil das 921 mil vagas formais abertas no primeiro semestre deste ano. Ou seja, quase 6 em cada 10 novos empregos vieram dos pequenos negócios. Somente em junho foram 84 mil novas vagas, 58% do total. O setor de serviços liderou as contratações, com cerca de 42 mil postos, seguido por comércio e construção, com aproximadamente 16 mil cada.
A Embrapa oferece um novo curso online e gratuito para quem quer aprender a implantar hortas comunitárias. O Tá na Horta tem 30 horas de duração, 5 módulos e está disponível na plataforma eCampo. A formação aborda desde legislação e mobilização das comunidades até parcerias com prefeituras e instituições. O conteúdo também ensina o cultivo de hortaliças, do preparo das mudas à colheita, com práticas orgânicas e agroecológicas. O curso permite que cada participante estude no próprio ritmo, sem precisar acompanhar as aulas ao vivo. A Receita Federal disponibiliza, a partir de hoje, uma nova versão do serviço Minhas Declarações do ITR. A ferramenta permite preencher, enviar, corrigir e consultar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural pela internet, sem instalar programas no computador. O acesso é feito pelo portal de serviços da Receita com a conta gov.br, prata ou ouro. A plataforma será obrigatória para proprietários de imóveis rurais com mais de 100 hectares. Quem possui áreas de até 100 hectares também pode usar o programa tradicional para fazer a declaração. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você. Os candidatos ao governo do Paraná participaram em Curitiba do primeiro debate nesta eleição. O candidato Sérgio Moro, do PL, não compareceu. O primeiro debate da campanha ao governo do Paraná foi marcado pela ausência de um dos candidatos. Poucas horas antes do início do encontro, o senador Sérgio Moro, do PL, informou pelas redes sociais que não participaria do evento promovido pela Band Paraná. Eu não vou ao debate, porque me recuso a entrar nesse jogo combinado. Não tenho medo de debate. Não tenho medo de nada. Este foi o primeiro debate da campanha ao governo do Paraná. O encontro colocou os candidatos frente a frente para apresentar propostas e marcou o início de uma nova fase na disputa eleitoral. Com a ausência de Moro, o debate ficou concentrado entre Sandro Alex, do PSD, e Requião Filho, do PDT. Durante os 3 blocos, os 2 candidatos apresentaram propostas e trocaram questionamentos sobre temas como infraestrutura, educação, segurança pública e desenvolvimento do Estado. A ausência de Sérgio Moro também repercutiu após o debate. Nas coletivas, Sandro Alex e Requião Filho criticaram a decisão do senador de não participar do encontro e disseram que cabe ao eleitor paranaense avaliar a postura do candidato durante a campanha. Eu estou preparado sempre para debater o Paraná com todos e a população que faça essa avaliação. Nós nos comprometemos e estamos aqui. Eu nunca abandonei o meu trabalho. O debate, ele é o que ele é. Ele poderia ser melhor, mais aprofundado, mais interessante para a população, mas as regras eleitorais não permitem. Mas mesmo assim, o debate é onde você, eleitor, tem a chance de conhecer propostas e a falta de propostas. Você vai conhecer agora a história de um povo que sobreviveu a uma guerra, perdeu quase tudo e recomeçou a vida no interior de Guarapuava, aqui no Paraná. Os suábios do Danúbio ajudaram a construir o distrito de Entre Rios e deram origem à cooperativa agrária, hoje uma das maiores do país. Essa trajetória está preservada no Museu Histórico de Entre Rios, que reúne documentos, fotografias e objetos que contam parte importante da história do município de Guarapuava. Antes mesmo de entrar no museu, a sensação é de que o tempo desacelerou. Chegar ao museu é bem fácil. Saindo do centro de Guarapuava, são cerca de 30 quilômetros pela PR-170. Em aproximadamente meia hora, o visitante já está em Entre Rios. Cada corredor guarda lembranças de famílias inteiras, fotografias, documentos, objetos pessoais. A história dos suábios do Danúbio, eles começam há mais de 300 anos atrás, quando eles têm uma migração interna dentro da Europa e por causa dos conflitos da Segunda Guerra Mundial e da sua origem alemã, eles tiveram que abandonar aquela região. Terminada a guerra, o desafio passou a ser outro. Era preciso encontrar um lugar onde fosse possível reconstruir a vida. Um engenheiro agrônomo vem para o Brasil negociar com o governo do Brasil pela possibilidade de dar a oportunidade de recomeço para essas pessoas. Vitória, Jordãozinho, Cachoeira, Socorro e Samambaia são as 5 colônias que deram origem ao distrito. Hoje nós somos o 2º maior museu da história dos suábios no mundo, né? E sim, nós recebemos visitantes do mundo inteiro. A cooperação entre as famílias tornou-se essencial para superar as dificuldades
e garantir o desenvolvimento da comunidade. Então, quando eles vieram para cá, o que eles trouxeram na bagagem? Um pouquinho do que você precisava, de vestes, utensílios de cozinhas e ferramentas. Isso era liberado para você levar o quanto você precisasse para recomeçar uma vida, e o pouco de espaço que sobrava ainda foi trazido. Hábitos, cultura, tradição, entusiasmo, vontade de recomeçar. Visitações, elas são gratuitas, né? Então a gente convida todo mundo para vir visitar o nosso museu. Ele sempre fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e da 1 até às 5. E também abrimos nos feriados e finais de semana, da 1 até às 5 da tarde. Você sabia que existe um prêmio considerado o Oscar da Botânica, da Arte Botânica? A artista e cientista Diana Carneiro, de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, conquistou o Jill Smith's Award 2026. Na reportagem, ela conta como arte e ciência caminham lado a lado. Antes de ganhar cores no papel, a planta passa pelas mãos dos pesquisadores. Depois chega ao ateliê de Diana Carneiro. É ali que folhas, flores e frutos são observados em cada detalhe para dar origem a ilustrações que ajudam a ciência a identificar e registrar espécies. A ilustração científica, em primeira instância, ela foi criada, ela é gerada para auxiliar a descrição científica de uma espécie. E até para o próprio conhecimento desse texto pelos colegas da área, não vale apenas o texto escrito, é o texto e o desenho que se complementam. A tecnologia evoluiu, mas o lápis não perdeu espaço. Na pesquisa científica, a ilustração continua sendo uma ferramenta importante para mostrar características que podem passar despercebidas em uma fotografia. A fotografia, para a área acadêmica, ela é problemática, muito problemática, principalmente se naquele momento do texto exige a imagem do animal ou do vegetal ou do órgão como ele é fisicamente. Nós, no desenho, colocamos estruturas transparentes. E ela fica visível, ela fica bem impressa. Na fotografia, não, ela se apaga. Há mais de 30 anos, Diana transforma pesquisas em imagens. Muitos dos desenhos feitos por ela são o primeiro retrato de espécies recém-descobertas pela ciência. Foi essa trajetória que levou a ilustradora paranaense a receber o Jill Smith's Awards, concedido pela Sociedade Linneana de Londres, uma das instituições científicas mais tradicionais do mundo, criada há quase 240 anos. O prêmio, considerado o Oscar da ilustração botânica, reconhece profissionais que fazem da ilustração uma ferramenta para o avanço da ciência. Foi um reconhecimento maravilhoso, uma surpresa muito grande, né? Não fazia ideia que isso ia acontecer comigo alguma vez, né? Algum dia. Mas depois de 30 anos, após a época do magistério, eu me dedico só à ilustração botânica e científica de maneira geral. A área em que também forma novos profissionais e publica livros sobre a técnica. Nem toda homenagem cabe dentro de uma medalha. No caso de Diana, ela ganhou um lugar dentro da própria natureza. Uma espécie começou a carregar o nome da ilustradora. Um reconhecimento que pouquíssimos pesquisadores e artistas recebem ao longo da carreira. É uma espécie de um reconhecimento pela dedicação à área. E ela recebeu o meu nome, Micônia Dianae, quer dizer, da Diana. Trabalho lindíssimo, né, e valioso dessa artista, Diana Carneiro, que a gente teve a oportunidade de conhecer, também um valioso reconhecimento dela, né, com essa premiação. E hoje, com as imagens, né, das obras da artista, cientista Diana Carneiro, a gente se despede.